Olá, pessoal! Estamos aqui durante o Festival Coletiva Preta e para estrear o nosso quadro de entrevista, estamos aqui com Caiane Alvarenga, que vai ser a primeira convidada desse quadro chamado Coletiva em Diálogos Potentes. E ela vai conversar com a gente sobre o painel Cartografia de Mulheres Negras que vai ser desenvolvido durante os 7 meses de festival. Caiane, conta pra gente a importância dessa pesquisa. Olá a todas, é um prazer estar aqui novamente. Agradeço a toda a Coletiva Preta, em seu nome redistribua esses agradecimentos, né? As cartografias raciais do Cerrado fazem parte de um grande projeto que visa entender onde nós estamos, a população negra em geral, em termos de território, mas também quais são as outras camadas que se sobrepõem a essa corporalidade, essa racialidade. Então, aqui hoje a gente apresentou um capítulo dessa grande pesquisa. Então, a ideia para a Coletiva Preta no festival é a gente cartografar empreendimentos, iniciativas e organizações de mulheres negras que tecem produtos, iniciativas que dialogam com a economia solidária em várias linguagens. Hoje estavam presentes 10 mulheres, né, cartografadas nesse primeiro momento, dialogando com as artes visuais e também com o artesanato. Então, a ideia central é entender em quais bairros essas mulheres estão, qual que é o perfil racial, econômico, de educação desse bairro, desse setor censitário, né? A ideia é especificar a nível de setor censitário, porque é onde a gente tem a maior quantidade de dados provenientes do último censo do IBGE de 2022. Então, estamos interessados, para além do bairro que essas mulheres estão, mas também entender quais são as vulnerabilidades ambientais que acometem essas mulheres. Por exemplo, qual é o tipo de solo, qual é a hidrografia desse território, quais são as vias de transporte, né? Quais são as condições de moradia dos entornos, quais são as condições, por exemplo, de arborização desses bairros, né? Se elas estão em favelas e comunidades urbanas, quais são os principais desafios para a ampliação dos seus empreendimentos, iniciativas, né? Hoje a gente pode ver que boa parte delas estão em regiões periféricas e de maioria negra, né? E aí a ideia é entender, o que mais, né? Quais são os equipamentos de saúde, de educação, de cultura que estão nesses territórios, né? Para entender o direito à cidade, né? Quais são os principais desafios dessas mulheres que transitam da periferia para o centro, mas da periferia também para as feiras, para os eventos, onde elas comercializam seus produtos, né? Entender de forma sistemática e completa, o mais completa possível, qual que é essa realidade que os dados oficiais nos mostram. Para, num segundo momento também, produzir dados a partir da base, né? A partir desses territórios que elas ocupam. Porque a gente entende também que os dados oficiais, eles invisibilizam também ou subnotificam as nossas realidades. Porque eles não dão conta de tudo, né? Quando a gente fala do Censo IBGE 2022, quantas de nós aqui presentes fomos realmente entrevistadas diretamente? Então, há estimativas, né? O IBGE trabalha com estimativas a partir de uma certa quantidade de entrevistas diretas e pode ser que essas estimativas tenham erros grotescos, né? Então, a ideia é trabalhar dados oficiais, mas também produzir dados a partir dessas mulheres e dos seus territórios, para incidir em políticas públicas mais equitativas, né? E realmente inclusivas. Porque vamos perceber que a maioria das pessoas negras, para além de ocuparem territórios negros, né, de maioria negra, também são acometidas pelas maiores vulnerabilidades socioambientais.
Na minha pesquisa de graduação, de conclusão de curso, eu analisei o saneamento básico, por exemplo, dos territórios negros em Aparecida de Goiânia. E ali a gente percebeu, por exemplo, que a maioria dos setores censitários de maioria negra também são os que menos têm acesso à água potável por rede geral de água e também são os que menos têm coleta de esgoto. E amargam uma maioria em condições de saneamento inadequado. Pensar o saneamento, pensar a justiça climática, pensar mulheres, territórios e o bem viver vai passar necessariamente por entender que território é esse, quais camadas se sobrepõem sobre essas realidades, o que a gente pode fazer a partir desses dados brutos e quais políticas de bem viver são necessárias para alterar essas desigualdades socioespaciais que estamos mapeando. São 2 produtos pensados até o momento. Um é um mapa no Google Maps, né, onde clientes, investidores poderiam acessar essa rede de mulheres, que vai se ampliar até dezembro. São 7 edições do festival e a gente já tem 10 pontinhos no mapa, né? Então a ideia é que no final a gente tenha esses 2 produtos, um de rede, onde investidores, pessoas interessadas nesses serviços possam acessar, possam localizá-las, e a depender dos dados que essas mulheres querem que nós, né, vamos poder divulgar. E o segundo produto é um produto mais técnico, entendendo essas várias camadas que eu comentei, né? Investimento na cultura, no município, condições de saneamento, condições, equipamentos disponíveis, qual que é a tipologia desse ambiente, né? E é isso. Axé à pesquisa, axé ao festival e muito obrigada novamente pela oportunidade de construir juntas não só os mapas, mas as vivências que esse ambiente nos possibilita. Tá muito lindo, parabéns. A gente que agradece, Caiene, a sua participação. É isso, pessoal. Voltamos na próxima edição do Festival Coletiva Preta, Africanidades e Diálogos Potentes.